Olá, uma boa tarde a todos os amigos e amigas, irmãos e irmãs de fé. Hoje eu venho passar mais um ensinamento, que muitos têm me perguntado como que se faz. Pai Rolando Roberto, poderia nos passar como que se faz o Ibá Ogum, ou assentamento de Ogum? Então no dia de hoje eu venho passar mais esse ensinamento. Ogum, ele é o Senhor de todos os caminhos, ele é o orixá ferreiro, ele é o orixá da agricultura, o Senhor dos metais. Então, não podendo faltar o metal, que é o princípio básico, o elemento básico, no seu fundamento. Bom, pessoal, eu fiz um esboço de como eu faria o meu Ibá de Ogum e pedi para que passassem para o meu caboclo, para ver se ele assim o aceitava. Aí, não só ele deu a permissão, como ele falou que ficaria muito lisonjeado, muito grato, se fosse feito um Ibá assim para ele. Então, meus filhos, filhas, irmãos e irmãs de fé, amigos e amigas, eu sou filho do orixá Xangô com nossa mãe Iemanjá. Obrigatoriamente eu teria que ter o orixá, o assentamento do orixá Xangô e de nossa mãe Iemanjá. Mas, como eu tenho filhos de santo, como eu tenho uma terreira, como muitos têm uma tenda, um templo, né, de Umbanda e Candomblé, precisam ter os ibás de outros orixás, porque pode vir filhos, consulentes, que vocês precisam fazer trabalhos, né, para realizar trabalhos na frente de um assentamento, é muito mais válido e tem muito mais força do que na frente só simplesmente da imagem. Né? O que basicamente diferencia a Umbanda do Candomblé, Umbanda usa muito a imagem de gesso, não desmerecendo de forma alguma. E o Candomblé já usa, né, os assentamentos, os ibás, que tem outra força, tem, né, outros elementos com os quais os orixás usam para vir a nos auxiliar, a nos ajudar. Bom, não precisa então fazer exatamente da forma como eu fiz. Há quem prefira fazer uma panela de ferro, aonde se colocará todos esses elementos que eu vou citar agora. Como o orixá Ogum, ele é o Senhor da agricultura, não pode faltar então, né, o pé de cabra, né, a pá, a foice, o machado, a machadinha, né? Como ele é o orixá ferreiro, não pode faltar a bigorna. No caso da minha, é uma bigorna que tem 50 quilos, foi muito difícil de conseguir e de achar, mas pesquisando, correndo atrás, eu consegui. Não conseguindo desse tamanho, qualquer bigorna, né, mas sendo uma bigorna, já está sendo o elemento necessário ao Ibá. Eu peguei várias e várias ferraduras. Pode-se colocar desde uma até 21 elementos do mesmo material. Então, se fosse para ficar mais bonito, eu compraria todas as ferraduras iguais, né? Mas aqui tem uma voltazinha diferente dessa, essa aqui foi recapada. Por quê? Porque eu peguei ferraduras que passaram pelas patas dos animais. Então, tudo que está aqui, né? A bigorna foi usada, o martelo, a foice, né? O tesourão, o machado, a machadinha, tudo que está aqui foi usado. Então, tem outro valor. Né? Então, no caso das ferraduras, eu fui no CTG, né, onde tem bastante animais, lida bastante com cavalo, lá eu conversei, comprei, então todas elas, né, já foram usadas pelo animal sagrado, né, de Ogum, o cavalo. Né? O que não pode faltar, os cravos, né, que é o que liga o dormente, né, o trilho no dormente, é o prego, enfim, né, o cravo. Então, assim, quem for filho de Ogum, que jogar os búzios e cair o número 3, né, Etaogundá, usará, né, tudo dentro de número 3. Quem for filho de Ogum e caiu dentro do Obeogundá, usará tudo em número 15, né, que são os dois Odus que respondem, né, Ogum dentro do Merim de Logum. Bom, como eu não sou filho dele, né, de cabeça, e sim de Xangô, então o dele eu procurei fazer tudo em número 15, que eu acho que tem mais elementos e vai ter mais valor, né, mais essência. Por quê? Eu soldei, né, 4 correntes, né, que as correntes para puxar arado, para tudo e pá,
soldei globo por globo para que ficasse uma base piramidal, aonde eu fui acoplando todos os outros elementos, findando com duas espadas cruzadas, que é o símbolo de Ogum, cortando todos os males e tudo que for de pesaroso e de sofredor de seus filhos e da casa da religião. Aí dentro da panelazinha de ferro, que pode ser de ferro, de alumínio, de cobre, né, seja de metal, ali dentro você colocará mais elementos. Faça o quê? Uma cama embaixo de acaçá, né? Para quem não sabe o que é o acaçá, é a farinha do milho branco, né? Passado com um pouco de água, né? Até dar aquela liga, coloca-se essa camazinha por baixo, aí coloca-se 15 moedas, né? Com 15 ímãs, voltando o valor da moeda para o lado do ímã, e vai colocando tudo em sentido horário dentro. Se coloca pulseira de ferro, se coloca principalmente o otá, que é a pedra que não pode faltar em assentamento nenhum, assim como também se coloca o orobô e o obi. O orobô traz a força, a energia, a vitalidade, o obi traz a harmonia, apazigua, né? Contrabalanceia as forças, não se pode faltar dentro também. Isso vocês depois deixarão fechado e lacrado, para que, né, ninguém indevidamente, né, não que seja de forma proposital, mas que venha se mexer dentro do seu assentamento. Ali é seu, você fez, né? Então só você, ou aquele que você também poder destinar um pai pequeno da casa, uma iquete, um trombone, aí poderá estar mexendo também. Não pode faltar a quartinha, né, uma quartinha branca, né, que permanecerá sempre cheia d'água, trocada todas as terças-feiras, né, ou quando achares necessário, depois de um trabalho, né, de uma feitura, sempre que achares necessário, você poderá estar trocando essa água, que é despachada num verde, né, e reposta novamente. Como eu sou da nação Keto, então eu uso, né, a guia na cor azul. Há nações que usam para algum a cor vermelha. Aí depende, né? Depende da nação a qual vai pertencer, né? Keto, Nagô, Jeje, Kaminaloá, né? Jeje, Jexá, enfim, há várias nações, né? Mas o básico é isso. O que se precisa ter no Ibá? O disco de arado, no caso, para não fazer na panela, que se muitos não tiverem as condições, né? Faz tudo dentro de uma panela. Eu peguei, então, um disco de arado, que ara a terra, né, como o senhor da agricultura, né? Então, um disco de arado, né, com a bigorna em cima, um corretão, os cravos de trilho de trem, né? O martelo, a foice, né, o machado, machadinho, tesourão, pé de cabra, picareta, tudo que for ferramentas, né, que se usam na agricultura, que se usam, né, na ferragem, e as ferraduras, a corrente, né, as espadas cruzadas, né, pode botar algumas moedas de cobre também, a quartinha, e na panelazinha se faz, né, os elementos que faltam para não ficar abertos, né, que são os búzios, em número 13 ou número 15, né, búzios abertos, pega na fendazinha com uma faca, dá uma batidinha, tira, né, a parte traseira, tem que ser búzios abertos. Em todos os ibás e assentamentos, os búzios que forem colocar tem que ser búzios abertos, nunca búzios fechados. Por quê? O ibá está aqui para abrir os nossos caminhos, abrir, né, tudo que for de belo, de próspero, né, para nós. Então, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs de fé, este foi mais um ensinamento que eu quis passar no dia de hoje para todos vós. Espero que aproveite. Se tiverem alguma dúvida, né, alguma questão que ficou não bem detalhada, podem me fazer a pergunta. Meu e-mail é orlando_roberto_hotmail.com, assim como também no próprio canal do YouTube, Pai Orlando Roberto, onde estarei postando este vídeo, né? Podem deixar a pergunta ali embaixo que eu estarei respondendo assim que possível. Mas então, o que eu gostaria de deixar a todos vós é isso, né? Que
o orixá Ogum, então, né, como senhor de todos os caminhos, como senhor da agricultura, como senhor ferreiro, não pode faltar então esses elementos, as ferraduras de preferência que tenham passado pelas patas dos animais, né, a picareta, o martelo, o machado, tudo ferramentas que você consegue de alguém que já tenha usado e usado bastante. Quanto mais usado, melhor. Isso é fundamento, é essência, é mironga dentro da religião. Né? A bigorna, que é o elemento principal que o ferreiro usa para trabalhar, né? O disco de arado, né? Que se ara a terra, a quartinha com a água, castiçalzinho, lógico, para você colocar a sua vela, e dentro da panelazinha, que pode ser de ferro, alumínio ou cobre, então faça a cama de agaçar e vai se colocando, né? As moedas, em número 3 ou 5, dependendo do seu Odu, ou se caso for filhos de outro orixá, aí pode optar. Se colocar em número 3, faça tudo em número 3. Se for colocar em número 15, tudo em número 15. Não fuja dessa regra, porque representa o Odu. São os dois Odus de Ogum. Eta Ogum dá 3, Obê Ogum dá 15. Bom, isso feito é regra. Então você coloca 15 búzios ou 3 búzios, né, 3 pulseiras, o otá, né, obi e orobô, cobre com mel. O orixá Ogum não tem quizila com mel de abelha. Pode se completar com mel. Para sacralizar, para finalizar, dar o último fundamento ao assentamento, antes de fechar essa tampa, se coloca o egé, a amêndoa, o achorô, né, que é para dar o fluido vital, né, o fluido maior que vai trazer energia maior ao fundamento, que é o egé. Né. Então, dentro do candomblé não existe isso de não pode sacrificar, não existe a palavra pecado, existe o certo e o errado. Se o certo foi assim que foi ensinado, assim que eu aprendi, é o feijão com arroz que eu aprendi, eu não floreio, né, para não sair da essência do fundamento, então é isso que eu estou passando a todos vós. Espero então realmente ter ajudado, né, quaisquer dúvidas, só entrar em contato. Eu sou o Pai Orlando Roberto, né, e deixo mais este ensinamento a todos vós. Espero que tenham bom proveito. Axé a todos.